A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da Escola Dominical, nesse terceiro trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a revista que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esta é a nossa revista, nós já estamos hoje estudando a lição de número 10, lição que vai ser estudada presencialmente no dia 3 de setembro de 2023, e tem o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. O textuário se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 16, que diz: Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Né? Hoje nós vamos estar estudando esse capítulo 4 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Né? Inclusive, é o que está presente na leitura bíblica em classe, dos versículos 11 ao 18, mas nós estaremos vendo também aqui os versículos anteriores. E a verdade prática nos diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Né? Hoje nós estaremos vendo, é importante ressaltar aqui, estaremos vendo as adversidades externas. Há também as adversidades internas, que são aquelas relacionadas às tentações. Né? Nós temos as tentações que são internas, dentro de nós, devido à nossa natureza pecaminosa, o desejo de pecar. Porém, há também as adversidades externas, que não estão relacionadas às tentações, que são, na verdade, advindas, né, do exterior até nós. Então, vem aí do mundo, né, desse espírito da Babilônia, esse sistema maligno que nós temos visto, e hoje nós veremos aí, inclusive, né, algumas das ações do espírito da Babilônia promovidas aí pelo maligno, né, para atacar a igreja de Cristo e fazê-la sofrer. Né? Então, a gente vai ver aí que nós, em meio a esses ataques, experimentamos a renovação do Espírito, a renovação do nosso homem interior, promovida pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós estaremos vendo aqui no primeiro tópico, né, da nossa lição a respeito justamente desse sofrimento exterior, tomando como exemplo aqui o que o apóstolo Paulo traz na segunda epístola, no capítulo 4, aos Coríntios, né? Ele fala aqui de sofrimentos pelos quais ele passou e que nós, como cristãos, também passamos, em virtude, né, de proclamar o Evangelho de Cristo. É bom deixar claro, a gente vai estar falando aqui, né, que esse tipo de sofrimento é para aqueles que estão realmente proclamando a palavra de Deus. Né? Porque sofrimento todos nós passamos, independente de ser crentes ou não. O segundo tópico nós veremos essa renovação interior, né, promovida pelo Espírito Santo de Deus, visando a glória futura, né, tem aí uma esperança, né, para aqueles que sofrem por amor ao Evangelho. Há uma esperança para isso. Paulo deixa claro essa esperança, fazendo contraste com o sofrimento atual, e nós estaremos falando, então, dessa renovação promovida pelo Espírito Santo e que faz com que a gente continue a caminhada visando a esperança de glória futura. E os desafios de hoje, no tópico 3, nós veremos, em especial, os ataques aqui, nessa batalha espiritual pela qual o cristão passa, e que, infelizmente, muitos não conseguem, às vezes, identificar, mas o autor ele traz aqui dois desses ataques, principalmente, né, que as pessoas, às vezes, não conseguem visualizar, muitos não conseguem ver, que é a cultura secularista, né, algumas ideologias nós estaremos trazendo aqui, promovidas pela cultura secularista, e o relativismo doutrinário, né, tentativa aí de ressignificar a palavra de Deus. Então, aqui iniciando, né, como eu falei, todos os seres humanos eles passam por sofrimentos. Né? Todo mundo passa por sofrimento, por aflição, por adversidade, e isso é por consequência do pecado original cometido. Né? E na verdade, ninguém gosta de sofrer. Na verdade, se nós gostássemos de sofrer, não estaríamos nem falando dessa lição aqui hoje. Paulo não teria falado a respeito desse assunto. Nós
estaríamos vivendo da forma como realmente queríamos. Então nós não gostamos de sofrer. Nós esperamos aquilo que vem após o sofrimento. Nós esperamos a bonança que vem após o estado de sofrimento. Mas a pergunta é, a gente está estudando isso aqui hoje, a pergunta é, há algum benefício no sofrimento? E aí a minha resposta para você é, depende. Nem sempre. Por quê? Porque muitas pessoas, e isso é interessante, porque se torna até um jargão, né? Muitas pessoas falam assim, eu sofro tanto que se eu não for para o céu, ninguém mais vai. O que eu estou pagando aqui é para ir para o céu direto. E aí, infelizmente, essas pessoas com esse tipo de mentalidade estão agindo da forma errada. Porque, na verdade, o sofrimento, ele traz benefício, mas ele traz benefício se o sofrimento for em prol do reino de Deus. O sofrimento, ele só traz benefício se Deus utilizá-lo. E veja, Deus só vai utilizá-lo se aquela pessoa estiver sofrendo em prol do seu reino. Então, se Deus utilizá-lo para a sua glória e para o bem daquela pessoa, é que o sofrimento vai trazer benefício. Porque muitas pessoas estão sofrendo aí em vão. E a verdade é que o sofrimento, ele só vai trazer benefício quando este sofrimento for em prol da obra de Deus, do reino de Cristo. E isso Paulo deixa bem claro quando está falando ali aos Romanos, né, em Romanos no capítulo 5, e dos versículos 3 ao 5, ele fala assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí aqui essas tribulações, obviamente, são as tribulações que eles passam aqui, e que nós, como cristãos, passamos em prol do reino de Deus. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então aqui, a tribulação, o sofrimento, a aflição, ela traz um benefício, ela traz um fruto, quando ela é em prol do reino de Deus. Também no capítulo 8, nos versículos 17 e 18, Paulo diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, veja, com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então há um benefício no sofrimento, desde que seja um sofrimento com Cristo, desde que seja um sofrimento na obra de Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então é bom a gente deixar isso daqui já bem claro, que não estamos falando de um sofrimento qualquer. Né? Esses sofrimentos citados por Paulo aqui na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, são sofrimentos decorrentes do serviço cristão. Porque Paulo deixa bem claro, no versículo 15, né, tá até na leitura bíblica em classe, o capítulo 4, ele diz assim, porque tudo isso, ou seja, tudo isso que ele estava passando, é por amor de vós. Então veja que aquilo que Paulo estava fazendo, todo aquele sofrimento que ele estava passando, pelo que estava fazendo, era em prol do reino de Deus. Então, não era um sofrimento qualquer, era um sofrimento decorrente de ataques à cruz de Cristo, promovidos aí, né, pelo espírito da Babilônia, já atuante naqueles dias e atuante também nos dias de hoje. Então nós, na promoção do reino de Deus, falando do evangelho de Cristo, também somos atacados por ações advindas do espírito da Babilônia. E sofremos com isso, mas sofremos por amor à obra de Deus. Então esse sofrimento que nós passamos é um sofrimento que, conforme também Paulo falou aqui aos Romanos, nós lemos aqui os versículos, que tem galardão, que tem recompensa, que tem benefício. Então devemos fazer, por isso deixar bem claro essa separação.
Né? Então, Paulo e todos os cristãos, né, nós, inclusive, nos colocamos dentro, estamos avisados a respeito, né, dessas adversidades. Paulo ali, quando aceitou a Cristo, né, como fala em Atos, no capítulo 9, versículo 16, Jesus já dizia a ele, né, eu farei ver, deixa eu ler aqui, Atos 9, 16, quando Paulo aceita, né, e aí ele diz assim, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Né? E aqui Jesus já havia falado lá em Marcos aos seus discípulos, no capítulo 8 e nos versículos 34 e 35, ou seja, isso é algo que cabe a todos aqueles que seguem a Cristo. Ele diz assim, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Veja, não é um sofrimento por qualquer coisa, não. É um sofrimento por amor a Cristo e ao Evangelho. É bom deixar isso claro. Então, já estava ali, né, Paulo, também, quando Jesus fala para Paulo, era por amor a ele, né? Paulo não estava sofrendo em vão. Paulo não estava sofrendo porque foi mexer com alguém e aquela pessoa estava perseguindo ele, não. Foi porque Paulo estava anunciando o Evangelho de Cristo. Então é bom deixar claro que esse sofrimento aqui de que estamos falando hoje é pelo Evangelho de Cristo. Estou falando isso porque eu sei que tem muitas pessoas que estão escutando e que às vezes a gente fala, prega, e a pessoa leva aquilo para si porque ela está sofrendo, mas ela não está sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. Esses sofrimentos aqui que serão recompensados são sofrimentos em prol do reino de Deus, quando a pessoa está agindo em prol do reino de Deus. Não é qualquer tipo de sofrimento. Às vezes a pessoa está sofrendo realmente porque fez algo errado. Às vezes é até consequência de algo errado que fez. E ali ela está sofrendo. Esse tipo de sofrimento, de uma ação que ela tomou, de uma coisa errada que ela fez, esse tipo de sofrimento não vai ter essa recompensa, não é glorificação que vai ter, não. Vai ter julgamento, vai ter juízo pelo pecado cometido. Então veja que é bom a gente fazer essa distinção aqui para que as pessoas não compreendam de forma errada e achem que todo tipo de sofrimento vai ter ali o seu benefício. Então, esse tesouro, né? Importante a gente falar que esse tesouro aqui, que Paulo fala no versículo 7, né? Já no início do capítulo, né, no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Então veja que Paulo, ele mostra, né, ele utiliza aqui dois termos, que é o tesouro, né, esse tesouro que, na verdade, quando ele está falando esse tesouro aqui, ele está se relacionando a o que ele fala dos versículos 1 até o 6. E dos versículos 1 até o 6, Paulo está falando do evangelho autêntico, do verdadeiro evangelho, porque tinha pessoas por aí pregando um evangelho disfarçado, um evangelho adulterado. E Paulo estava pregando o verdadeiro evangelho. E aí ele assemelha esse evangelho a um tesouro. E ele diz, nós temos este tesouro, né? E aí ele diz, foi, né? Então, aí em vasos de barro, ou seja, depositado em vasos de barro, que está se referindo a nós, seres humanos. Por que ele utiliza vasos de barro, né? E é até a imagem que o autor utiliza aqui na capa aqui dessa lição, né? Um oleiro moldando ali o vaso de barro. Porque o vaso de barro simboliza algo que é frágil, algo que está suscetível ali a se quebrar, a passar por tribulações. Então esse é o vaso de barro. E ali Paulo usa isso para mostrar que a atenção ela deve ficar no tesouro e não no vaso de barro. Então Paulo utiliza esse termo para mostrar isso daí. E no sofrimento, nas aflições, nas adversidades, né? Esses vasos frágeis, eles podem passar por circunstâncias
bastante difíceis, como foi o caso, por exemplo, de Paulo, né? Quando ele fala aqui ainda em 2 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. E aqui é importante destacar que é uma tribulação, algo externo que veio para Paulo, não é interno. Porque se fosse uma tentação, o próprio Paulo já havia dito que nenhuma tentação é acima daquilo que a gente pode suportar. Mas algo que é externo, uma tribulação externa, promovida por agentes externos, ela pode ser maior do que aquilo que a gente pode suportar. E, infelizmente, muitas das vezes, pode chegar até a matar. Como é o caso de perseguições a cristãos hoje ainda há no mundo, que chega até o ponto de matar, até a morte. Cristãos são perseguidos, torturados e até mortos pela palavra de Deus. Veja, não pela tentação. Ele não foi tentado até onde não podia suportar. Não foi interno, foi externo. É importante a gente fazer essa distinção. Então houve aí sim algo muito grande, né, que Paulo teve ali, que Paulo acabou sofrendo. Outras vezes também que Paulo sofreu por causa do evangelho, né, ele fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 23 até o 27, né, os irmãos façam a leitura aí e vão ver várias coisas que Paulo acabou passando pelo evangelho e chegou até o ponto da morte, né, morreu ali pelo evangelho de Cristo. Então veja que nós, como vasos frágeis, passamos por diversas situações, circunstâncias que podem ir até o extremo, que é a morte, né? Mas em tudo isso nós vamos experimentando o poder de Deus, esse poder que vem e nos dá coragem e nos dá força para que a gente possa permanecer de pé, para que a gente possa continuar e seguir rumo à vitória, rumo à aprovação. Porque é importante destacar isso daqui. Não é qualquer um que passa pela tribulação que vai receber o galardão. Não é qualquer um que passa pelo sofrimento. Veja, eu estou falando agora do sofrimento em prol do reino de Deus. Mas não é qualquer um que está passando pelo sofrimento em prol do reino de Deus que vai receber o galardão. Somente aqueles que forem aprovados nesta prova é que receberão o galardão. Porque, infelizmente, muitas pessoas passam a ser atribulados, passam a ser provados e cedem ali durante a provação. Negam a Cristo, negam o Evangelho, deixam de seguir a palavra de Deus por causa de uma prova, por causa de uma angústia. E aí, ele não foi aprovado. Se ele não foi aprovado, ele não recebe o galardão. Ele não recebe a vitória. Então, para aqueles que são aprovados, para aqueles que são ali vitoriosos, nessas circunstâncias, nesse sofrimento, aí sim, vem os benefícios da parte de Deus. O nome de Deus é glorificado e a fé desta pessoa, ela é fortalecida e também daquelas pessoas que estão ali ao seu redor. Ele fortalece a sua fé e fortalece a fé dos seus irmãos. Então, dando continuidade, Paulo fala nos versículos 8 e 9. Ele faz um contraste entre as tribulações e os livramentos dados por Deus na tribulação. Deus está conosco nas tribulações para nos dar o fortalecimento, para nos dar o livramento. E aqui Paulo fala, atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, nós somos pressionados. A tribulação vem e nos pressiona, mas nós não somos esmagados. Deus nos dá força para suportar. Estará conosco até o fim. E ele fala perplexos, mas não desanimados. Ou seja, mesmo confuso, o crente ele continua animado.
olhando ali para o alvo, com foco no seu alvo, que é Cristo. Então, mesmo perplexo, mesmo confuso com tudo que acontece, ele continua olhando para o alvo, ele não desanima. E ele fala perseguidos, mas não desamparados. Então, ainda que todos estejam contra o cristão, ele sabe que Deus está ao seu lado e não desampara. E aqui ele diz, abatidos, mas não destruídos. Então, mesmo caindo, mesmo abatido, o crente ele se levanta e ele se fortalece, porque ele não está destruído. Deus fortalece ele para que ele continue a caminhada. Então você vê que durante o sofrimento, durante a tribulação, há também o escape, há o livramento dado por Deus para que o crente ele permaneça de pé e continue ali em busca da aprovação. Então, apesar das provações que Paulo ali passou, ele confiava no Senhor e depositava nele a sua esperança de um dia conseguir a vitória. Como ele fala aqui no versículo 14 do capítulo 4, ele diz, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então veja que Paulo ele passava por tudo isso, por todas essas dificuldades. E ele sabia que os irmãos também estavam passando por essas dificuldades. E alguém talvez pudesse estranhar estar passando por esse sofrimento. Alguém talvez pergunte, mas o crente passa por sofrimento? O crente pode passar por sofrimento? Porque Pedro, escrevendo ali a sua epístola, aí ele fala assim, para os irmãos. Deixe-me ver aqui qual o versículo. Ele fala assim, versículo 9 do capítulo 5 da primeira epístola de Pedro. Ao qual resisti firmes, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então veja que todos nós passamos por sofrimentos. Todos nós passamos por aflições, servindo a Deus, sendo fiel a Deus. Então o crente fiel, ele passa por angústia, ele passa por sofrimento, ele passa por tribulação. Isso não significa que ele esteja fiel a Deus, não. Mas ele sabe que passando por esse sofrimento, ele vai receber a vitória no final, se ele permanecer constante, se ele permanecer firme em Cristo Jesus. E Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 35 ao 38, ele então mostra que nada faria ele desistir. Que nada faria ele desistir da caminhada. Não era nenhuma tribulação que ia fazer isso, não. E ele diz assim, dos versículos 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quer dizer que eu passo por dificuldade, eu sou vencedor. Mesmo em meio à angústia, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à tribulação, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ele diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja a convicção de Paulo, mesmo passando por todo o sofrimento, mesmo passando por todas as tribulações, sabia que ele tinha certo a sua vitória garantida em Cristo Jesus. E nele ele depositava a sua esperança. E aqui a gente vê, dando continuidade, aqui no capítulo 4, no versículo 16, na primeira parte, Paulo, ele fala o motivo, né, ali de ele não desfalecer, dele não desanimar, dele não desistir.
que é o amor que ele tinha pelas almas, que ele estava levando ali a Cristo para a glória de Deus. E ele diz assim: por isso não desfalecemos. E aí você volta para o versículo 15 e entende o porquê. Ele diz: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. E também falando a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, Paulo diz assim, ó: pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então veja que tudo isso que Paulo estava passando era por amor ao Evangelho de Cristo. Era por amor àquelas pessoas que precisavam da palavra de Deus. E ele estava ali para se doar para que aquelas pessoas conhecessem a Cristo. Esse era o propósito de Paulo. E aqui em seguida ele faz um contraste, né, que é da corrupção, decaimento, né, no homem exterior, com a renovação do homem interior, que é o versículo justamente textuário da nossa lição de hoje. Ele diz: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se deteriore, decaia, um sofrimento que tem porque ele é frágil, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então aqui você vê que essa renovação cotidiana, né, de dia em dia, ela é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Veja que o processo da salvação ele tem a sua etapa progressiva. E na sua etapa progressiva, quem age é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele age no crente fiel. E ali por meio da execução das disciplinas cristãs, né? E a gente fala a santificação, da oração, a leitura da Bíblia, o jejum. O Espírito Santo fortalece esse crente para que ele possa ali continuar na sua caminhada sem desistir. Ainda que tenha tribulações, angústias, sofrimento, ele vai até o fim, até a morte. Ali ele vai sem negar a Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, nos fortalecendo o nosso homem interior, para que o nosso exterior, ainda que com sofrimento, venha se manter firme, continuando na obra de Deus até o fim. Então aqui, nos versículos 17 e 18, analisando aqui o capítulo 4 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nós vemos um contraste que Paulo faz entre o sofrimento e a recompensa. E aqui Paulo mostra que esse sofrimento, que aqui se falarmos do momento, né, o sofrimento é no presente, é o que estão passando hoje. E essa recompensa é futura, é algo que se espera, é algo que está por receber. Então nós vemos que esse sofrimento aqui, ele fala da intensidade. Falando em termos de intensidade, o sofrimento, ele diz que é uma leve tribulação. Então o sofrimento é leve, enquanto que a recompensa é um peso de glória muito excelente. Então você vê aqui que a intensidade, né, um é leve e o outro é um peso muito excelente. Não tem comparação com o sofrimento e a glória que se há de receber, com a tribulação e a glória futura que se há de receber por estar sofrendo em prol do reino de Deus. E aqui nós vemos, na questão no tempo de duração, que esse sofrimento, Paulo diz, que é momentâneo. É uma momentânea tribulação. É passageiro, é rápido, é momentâneo. Enquanto que a recompensa é um peso eterno de glória. Veja que é eterno. É por toda a eternidade. Não tem fim. Essa é a recompensa que Deus tem para nós. E quanto à dimensão do sofrimento, Paulo nos mostra, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, que está ali visível, que é material.
Esse é o sofrimento. O sofrimento ele é material, ele é visível. Enquanto que a recompensa é aquilo que não se vê. É no invisível. É no espiritual. O material se deteriora, se acaba, se destrói. O que é espiritual permanece para sempre. E Paulo faz aqui essa diferença. Então, esse sofrimento aí que você está passando é algo material, é algo que se acaba, é algo somente físico. Aí, mesmo que você não esteja sofrendo em prol do reino de Deus, você iria passar por sofrimento. Mas esse sofrimento aí que você está sofrendo, em prol do reino de Deus, ele produz algo espiritual, algo que não se vê, algo que é eterno. Que é o que ele confirma novamente quando ele fala aqui da duração novamente. Ele diz, porque as que se veem são temporais, são temporárias, são passageiras, são efêmeras. E as que não se veem são eternas. Não tem fim. Essa é a recompensa que Deus tem para nós. Então, esse sofrimento, ele produz essa recompensa com essas características. Por isso que o nosso alvo deve ser as coisas eternas. Como Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, e nos versículos 1 e 2, Paulo diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Esse é o conselho que Paulo nos dá. Devemos buscar e pensar as coisas que são eternas, que são de cima, que são espirituais. Então, aqui no tópico 3, o autor ele traz os ataques que nós estamos sofrendo nessa batalha espiritual. E a batalha espiritual, meus irmãos, ela é real. Não é porque ela não se vê que ela não existe. Ela é real. E as armas utilizadas pelo nosso inimigo, uma das que mais destacam, é a mentira, o engano e o erro. Como Jesus diz lá em João 8:44, ele é o pai da mentira. E muitos reconhecem essa batalha espiritual porque aí nos nossos cultos religiosos que existem, há muitas manifestações espirituais, muitas pessoas endemoniadas, e aí as pessoas realmente existe demônio, existe possessão, então tem uma batalha espiritual. Então ele consegue ver aquilo ali, e aí ele identifica que realmente existe uma batalha espiritual. Só que a questão é que é muito mais difícil perceber essa batalha, essa atuação do inimigo no campo das ideias. Ideias aí que estão fundamentadas na injustiça e no pecado. E aí a gente vê que isso ocorre justamente devido às sutilezas do inimigo. O engano que o inimigo promove, para que a pessoa ela não perceba que ele está agindo ali. Então a gente vê exemplos aí de ataques do inimigo no campo ideológico, né? E que causam sofrimento a nós como igreja, né? Porque esses ataques eles causam sofrimentos a nós por estarmos pregando o evangelho de Cristo. São aí, por exemplo, que eu estou trazendo aqui a cultura secularista e o relativismo doutrinário, né? Que são promovidos aí pelo espírito da Babilônia. Então, a cultura secularista, a gente tem algumas ideologias que fazem parte dessa cultura secularista, que secularista hoje está associado àquilo que é profano. Secularista é aquilo que está relacionado ao mundo. Mas, hoje, com a mudança do sentido, né, secular é como social que está relacionado ao que é profano, né, que é diferente do que é sagrado. Então, algumas ideologias nós podemos citar aí que a gente já vem vendo ao longo do trimestre, é o materialismo, que nega a realidade espiritual, o ateísmo, que nega a existência de Deus, né? O relativismo, que nega a verdade bíblica,
o humanismo, que cultua o homem, o sincretismo, que profana o sagrado, né, que é a mistura das coisas, e o ecumenismo, né, que quer tratar tudo como se fosse a mesma coisa, e aí acaba corroendo a ortodoxia, né, a prática correta da fé cristã. E essas ideologias acabam aí promovendo e respaldando, né, dando base justamente para a perseguição à Igreja de Cristo. E isso se dá aí através da sociedade, através das mídias, e a Igreja de Cristo acaba sendo perseguida por causa dessas ideologias que estão permeadas dentro da nossa sociedade devido à cultura secularista, e isso acaba causando sofrimento para aqueles que pregam a palavra de Deus. Aqueles que não pregam a palavra de Deus, aqueles que não se preocupam em viver o verdadeiro evangelho de Cristo, eles não sentem isso não. Mas aqueles que pregam a palavra de Deus, que falam a verdade bíblica, eles são atacados por esse tipo de ideologia. E aí tem um relativismo doutrinário, que promove o descrédito à verdade bíblica. É o relativismo que entrou dentro da igreja. E as pessoas acabam por não dar crédito ali à palavra de Deus, retiram a autoridade bíblica. Isso aí promovido pelo liberalismo teológico. E aí vem a tentativa de ressignificar a Bíblia. E aí já temos várias hermenêuticas, né? Várias teologias. Teologia liberal, teologia... existe a teologia inclusiva. E aí a gente vê, na verdade, que são interpretações equivocadas da palavra de Deus, erradas, e que, se for possível, eles mudam realmente o que tem ali no texto, para poder atender aos seus prazeres, atender ao que eles querem. Começam mudando a sua interpretação, através da sua interpretação, e depois querem mudar o que está no texto, para que se adeque à sua interpretação, ao que eles querem que ali esteja. Até porque a gente, quando vai ver a interpretação dele, não tem nada a ver com o que está escrito. Há também uma mudança na cosmovisão, na forma de ver o mundo, e isso acaba fazendo com que haja uma tolerância do pecado. E aí as pessoas pecam e acham que estão agindo da forma correta. E continuam ali no erro. E isso é uma das piores sutilezas do inimigo. Porque a pessoa ela pensa que está agindo correto, mas está caminhando rumo ao abismo, rumo à perdição eterna. E é por isso que está a importância do crente ele buscar a renovação interior, né, o fortalecimento promovido aí pelo Espírito Santo de Deus e se equipar com a armadura de Deus, né, que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, versículos 11 e 13, Paulo fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse é o propósito. É perseverar diante do sofrimento. Nós só conseguimos, lembrando, o sofrimento tem que ser em prol do reino de Deus, e só conseguiremos a vitória, o galardão, se nós permanecermos firmes, se nós perseverarmos. Se não houver perseverança durante o sofrimento, se a pessoa desistir e disser, não, mas eu sofri, sofrimento não adiantou de nada, só foi ruim e ainda vai ter julgamento mais à frente. É isso que nós devemos estar atentos. Devemos estar atentos, porque o inimigo ele quer fazer nós entendermos que não, você é fraco mesmo, não tem problema não, pode pecar, pode fazer isso. Não, para que ficar aguentando tanto peso, tanto sofrimento, para que isso? Você não tem para que aguentar isso não. Deixa isso de lado. Você vai ser salvo de qualquer forma. É isso que o inimigo quer que as pessoas pensem. E, infelizmente, muitos têm ido rumo à perdição por causa desse entendimento. E aí também,
devemos entender que essa armadura ela é justamente para que a gente possa guerrear a batalha da defesa da fé. Como Judas fala no versículo 3 da sua epístola, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja que nós pelejamos, batalhamos na defesa da fé cristã. E é por isso que nós nos renovamos, somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, nos equipamos com a armadura de Deus para poder defender a nossa fé e permanecer firme diante das astutas ciladas do inimigo. Seja através aí da cultura secularista, do relativismo doutrinário, ou de tantos outros ataques que o inimigo promove contra a igreja. Nós permanecemos firmes, perseverantes diante de todos os ataques e assim alcançamos a recompensa, a glória eterna em Cristo Jesus. E esse corpo abatido, exterior, que sofre, esse vaso de barro, ele se transformará, que é o que Paulo dá continuidade no capítulo 5, se transformará em um corpo glorioso. E é isso que nós aguardamos da parte de Deus, que nós vimos até na aula passada. Então aqui na conclusão o autor diz assim: durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação de nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Amém, meus irmãos? Então, na próxima lição, lição 11, dia 10 de setembro, estaremos estudando, cultivando a convicção cristã. Então, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje. Eu agradeço os irmãos que ficaram até aqui conosco. Peço que curtam esse vídeo. Também, se desejar, se inscreva no nosso canal. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com os irmãos da igreja, para que eles possam estar se edificando na palavra de Deus. Não se esqueçam, neste domingo, participem presencialmente da Escola Bíblica Dominical. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.